Fala, minha gente! Diretamente dos estúdios da Central Pro Concursos, para a gente fazer aquele comentário interessante e eficaz sobre algumas disciplinas relacionadas no edital da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Ontem à noite nós fizemos uma live aí com mais de 100 pessoas, não teve tempo aí, não teve condições das pessoas conseguirem aí acessar, mas hoje a gente está dando essa, digamos assim, oportunidade para você que não conseguiu acompanhar ontem, porque tinha muita gente. Mas olha só, direito penal, que será a minha disciplina, e direito militar, que envolve lá tanto o direito penal militar quanto o processo penal militar, bem como as legislações específicas administrativas da PM, que eu vou trabalhar com vocês. Vou mostrar para vocês a partir de agora algumas situações aí na tela, para você perceber a primeira situação, analisando aí a minha disciplina, as minhas disciplinas. Direito penal e direito militar, nós temos a repetição do que aconteceu em 2018 com a IBFC. A IBFC, em 2018, colocou este mesmo assunto que agora fora publicado no Diário Oficial do dia 28 de julho de hoje, no caso aqui do estado da Paraíba. Então, primeira situação que eu vou mostrar aqui para vocês aí na tela, de noções de direito penal. Né? Você lembra aí que o concurso é nível médio e por ser de nível médio, a banca ela pede noções de direito penal. Dentro dessa situação, eu tenho, por exemplo, os princípios constitucionais do direito penal, assunto tranquilo, dá para a gente trabalhar com bastante questões, com bastante resolução aí de casos práticos, né? Analisando até mesmo jurisprudências e outras situações. Claro que a IBFC tem um histórico de trabalhar mais com letra de lei, a lei seca propriamente dita, mas isso não quer dizer que quando for no tempo necessário e na oportunidade correta, a gente não vai também, né, deixar de analisar essas situações específicas com relação à jurisprudência. Então, percebam, princípios constitucionais do direito penal, princípio da legalidade, da anterioridade da lei penal, né? Reserva legal, são alguns dos princípios que nós vamos trabalhar com vocês. A lei penal no tempo, né? A lei penal no espaço, né? A teoria da atividade, a teoria da ubiquidade, situações com exercícios práticos também, até mesmo contemplando exercícios com as resoluções da banca IBFC. A interpretação da lei penal, infração penal, as espécies, enfim, sujeito ativo, sujeito passivo da infração penal, são todos conteúdos que estavam, como eu disse outrora, previstos no último edital e agora são repetidos. A imputabilidade penal, concurso de pessoas, crimes contra pessoa, homicídio, as lesões corporais. Aqui é interessante nós lembrarmos das alterações recentes promovidas nos homicídios qualificados, né, nas espécies de homicídios qualificados, aquela questão de praticar homicídio com uso de arma de uso restrito, proibido, né? Então, essas situações vai ser interessante a gente fazer até uma comunicação com o que nós veremos no Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, que vai falar sobre a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido e também do uso permitido. Então, o que é que a gente vai perceber aqui também? Crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública, peculato, suas formas, concussão, corrupção ativa e prevaricação. Então, mesmo edital, direito penal, uma das disciplinas que eu vou trabalhar com vocês. Dando prosseguimento, eu tenho aí noções de direito militar. Pronto. Noções de direito militar também está no quadro lá, noções de direito e sociologia, né? E essa parte de direito vai ter lá o Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, que é a Lei 3.909 de 77. Alguns alunos estão me procurando no meu direct no Instagram, falando assim, professor, eu tenho que estudar todo o Estatuto? Não, você vai ter que estudar os artigos que estão previstos no Estatuto, no caso aqui, contemplados pelo edital que fora publicado na data de hoje. Então, por exemplo, eu tenho aí da hierarquia disciplina. Tudo que for concernente à hierarquia e à disciplina, eu vou estudar dos artigos 12 ao 19, conforme está previsto aqui no edital. Do valor policial militar, o nosso famoso FECAS, aquele mnemônico que a gente gosta de trabalhar sempre com vocês, para você nunca esquecer aqui na central. A ética policial militar, a questão de iniciar sempre as frases com verbos, mas a gente tem que ter cuidado que é possível acontecer também uma substantivação desse verbo e a gente vai aprender como é isso aqui na prática, na Central Pro Concurso. Por isso, ó, não perde tempo, vem logo para cá, vem logo para cá, não adianta, melhor lugar aqui. Outra situação, dos deveres policiais militares, a gente tem um mnemônico DCPEDRO, PEMUDRO, né, PEMUDO. DCPEDRO são as iniciais desses deveres policiais militares, como dedicação integral ao serviço, por exemplo, a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. Então você percebe aí deveres policiais militares, compromisso policial militar, que é o artigo 31, do comando e da subordinação. Então aí a gente fecha essa parte de comentários rápidos sobre
a Lei 3.909 de 77, que é o Estatuto da Polícia Militar. Tá vendo aí que temos os artigos, como você visualiza na tela, artigos específicos. Não é necessário ler todo o Estatuto, mas estudar apenas esses artigos específicos. Outra situação, segundo o edital, é a Lei Complementar Estadual 87 de 2008, que trata da organização e estruturação da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Lembra que essa lei sofreu recentes alterações, né? Lei Complementar 142, Lei Complementar 144, são alterações que são consideráveis e necessário você aprendê-las aqui no nosso curso. Certo? E essa Lei Complementar 87 é diferente lá do Estatuto. O Estatuto eu só preciso estudar alguns artigos. A Lei Complementar 87 não. Você vai ter que estudar todos os artigos. Todos os artigos. E um detalhe, tá, pessoal? Anota aí, eu estou até me arrepiando agora, né? Deus, ajuda aí, Deus. Como o senhor sempre tem feito. Lei Complementar 87 ainda não caiu em concursos aí de soldados, certo? Da Polícia Militar da Paraíba. Ainda não caiu, certo? Salvo o melhor juízo, ainda não caiu. Caiu sim, provas de CFS, curso de formação de sargento, caiu em curso de formação de cabos, né? Se não me falha a memória, também no CHOs, que é o curso de habilitação de oficiais da PM. Mas eu não tenho memória, né? Se você sabe aí de alguma situação que caiu, você pode até compartilhar aqui conosco, mas se caiu, caiu uma coisa muito velada, sabe? Não caiu expresso. Então a gente tem que sim dar uma atenção à Lei Complementar 87. Se liga no que eu estou te dizendo. A gente tem os princípios, por exemplo, que a Polícia Militar da Paraíba se rege, como hierarquia, disciplina, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Lembrando que também tem probidade, tem ética, promoção, respeito e a garantia e a dignidade dos direitos humanos. Então, se liga nesses detalhes e vem conosco aqui estudar. Outra coisa, crime militar, né? Caracterização do crime militar, artigo 9º, lembrar da alteração promovida pela Lei 13.491 de 2017, que também trouxe a famosa extensão dos crimes militares, né? Os crimes militares extravagantes, como a gente vê alguns doutrinadores trabalhando na área de direito penal militar. Então é interessante a gente também contemplar essas situações que poderá estar na sua prova também. Crime propriamente militar, impropriamente militar, a própria violência contra superior. Interessante, pessoal, que agora ele coloca tanto a violência contra superior, que está aparecendo aqui para você, ó, bem como a violência contra inferior. Então a gente vai ter que trabalhar uma das coisas que a IBFC já fez com relação à disciplina de direito penal, né, é cobrar penas, memorização de penas. E a gente vai ter que fazer isso aqui também com você na Central Pro Concursos, tá certo? A gente vai ter que memorizar essas situações relacionadas aí a penas. Violência contra superior, detenção de 3 meses a 2 anos. Violência contra inferior, detenção de 3 meses a 1 ano. Então você percebe aí, ó, 3 meses a 2 anos se for na forma simples. Eu não estou falando nas formas qualificadas do crime de violência contra o superior. Na forma simples, detenção de 3 meses a 2 anos. Na forma, agora, do violência contra inferior, já tenho detenção de 3 meses a 1 ano. Como é que você memoriza isso aqui rapidinho? Ó, você tem que lembrar, na forma simples de violência contra superior, detenção de 3 meses a 2 anos. Quando é violência contra inferior, detenção de 3 meses a 1 ano. Você diminuiu 1 ano. Então é uma maneira de você já estudar fazendo associações. Claro que não podemos esquecer das qualificadoras previstas aí da violência contra o superior. Por exemplo, se ele é comandante da unidade, certo? Se usa arma, a gente tem majorantes, aquela situação toda, se ocorre em serviço. Então tudo isso a gente vai analisar aqui desses crimes militares. A questão do abandono de posto, certo? A embriaguez em serviço, bem como dormir em serviço. E aqui as considerações relacionadas à Justiça Militar Estadual, previstas no artigo 125, parágrafo 3º, 4º e 5º da Constituição Federal, isso tranquilo também. A gente vai ter que ir um pouquinho lá na Constituição. O artigo 187 ao 198 da Lei Complementar 96, olha só, a Lei de Organização Judiciária e Divisão, né, Judiciária do Estado da Paraíba, a Lei Complementar 96, muito importante também. Essa lei também, a gente tem que trabalhar com mais força, né, digamos assim, de maneira mais veemente, tendo em vista que também não foi prática utilizá-la nos últimos editais. Então a gente tem aí Lei Complementar 87 instalando assim, dizendo, ó, dá uma atenção para mim, dá uma atenção para mim. E a Lei Complementar 96 da LOGE também, que é a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba. Por quê? Nós tivemos uma alteração recente. A gente tem a questão da chefia do cartório da vara militar. A chefia do cartório da vara militar, agora a gente pode ter até a patente de tenente-coronel. Se você estudar só a Lei Complementar 96, você vai ver que isso não vai estar constando lá. Então a importância de você estar com um curso que realmente se preocupa em atualizar os seus alunos, para você chegar no dia da prova e saber
todas as atualizações. Então não adianta muitas vezes baixar um material sem ter uma orientação. Baixa o material da internet e baixou um material que não está atualizado. Então você precisa ter essa orientação. E essa orientação também é repassada aqui por todos os professores da Central Proconcursos, principalmente no que tange às disciplinas jurídicas que sofreram crescentes alterações nos últimos anos. Então é bem importante isso também. Outra coisa, pessoal, que também eu pego essa disciplina aqui de legislação extravagante, eu divido juntamente com o nosso grande amigo, o professor Rafael Vasconcelos, as legislações extravagantes. Né? O professor Rafael trabalha geralmente abuso de autoridade, crimes hediondos e a de tortura. E geralmente eu trabalho com a lei, né, no caso, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. A gente vai ver, não precisa estudar toda a lei, né, todo o Estatuto da Criança, a gente vê primeiro só as disposições preliminares, o que é adolescente, o que é criança, né? O que, de uma certa forma, como é que se considera, que faixa etária é considerada criança, que faixa etária é considerada adolescente. Então, essas situações estão nas disposições preliminares. As medidas de proteção, bem como a prática de ato infracional, as medidas pertinentes aos pais ou responsável. Então, tudo isso previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí a gente vai para a questão da novidade, né? A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha não estava prevista no último edital. A Lei Maria da Penha não foi prevista no último edital. Então, logo, o que acontece, minha gente? Essa situação da Lei Maria da Penha, a gente também tem que trabalhar. Professor, precisa estudar toda a Lei Maria da Penha? Não, não precisa estudar toda a Lei Maria da Penha. Por quê, professor? A gente tem que estudar o que o edital está dizendo. Não vamos perder energia com o que não está previsto, tá certo? Claro, se você esgotou o edital, já estudou ele de frente para trás, às vezes inúmeros exercícios, e está tranquilo, agora eu vou fazer uma leitura aqui completa da Lei Maria da Penha, tranquilo. Mas, para você não perder energia e poder economizar, racionalizar essa energia, o que é que você vai fazer? Ao invés de dar toda a Lei Maria da Penha, você vai dar um gás naquela disciplina que você está tendo dificuldade. Então é esse modus operandi, essa, digamos, mentoria, entre aspas, que a gente vai estar trabalhando com vocês, para você não estar perdendo energia desnecessária. Né? A gente vai estrategicamente falando com vocês sobre isso. Então, as medidas protetivas de urgência e o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Atenção para o detalhe. Com certeza, nós temos lá o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, temos uma pena lá elencada também, que a gente tem que memorizar isso. É muito interessante, eu vou até ampliar aqui, ó, crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. O que acontece nessa situação, pessoal? Esse crime de descumprimento, só existe esse crime na Lei Maria da Penha. Então, eu vou logo dizer a vocês aqui, certo? De forma, digamos assim, vamos pensar estratégica. Olhe para essa situação com carinho. Não está à toa aqui descumprimento de medidas protetivas de urgência. É capaz de no dia da prova, cair uma questão pedindo a pena, certo? Pedindo a pena. E por quê? Só existe esse crime previsto na Lei Maria da Penha. Os outros, professor, mas quando comete feminicídio, professor, de lesão corporal, a Lei Maria da Penha é aplicada naqueles casos especificados? É sim. Só que ela faz uma ponte com esses outros atos normativos. Mas na própria lei, ela tem só esse crime. Certo? Só existe esse crime na Lei Maria da Penha. A gente vai ter que estudar ele bem devagarzinho aqui com você. Por isso, corre logo, né? Vem se matricular aqui comigo. E na Central Proconcursos. E a gente fecha aqui com o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826. Também é uma disciplina que eu ministro. E essa disciplina, pessoal, você deve ter visto aí que eu gravei alguns vídeos um dia desse falando sobre os decretos, né, os 1615, por exemplo, que trouxe novas alterações, inclusive trazendo novamente a pistola calibre 9mm, .40 e .45 ACP como de uso restrito, que outrora, tempos atrás, estava como de uso permitido. Professor, eu vou ter que procurar saber o que é permitido, o que é uso restrito. Olha, pessoal, a lei, o que é que diz aqui? O edital, ele não pede os decretos. Não está pedindo para você estudar os decretos. Então você vai estudar a lei. A gente vai ter que aprender lá o que é posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, restrito, proibido. Certo? A gente vai ter que estudar muito o artigo 12, artigo 14, né, o artigo 16, todos esses artigos, a omissão de cautela. Na verdade, a gente vai ter que estudar todo o Estatuto do Desarmamento. E o detalhe do Estatuto do Desarmamento. Tem determinados atores que podem ter o porte de arma, segundo o artigo 6º, se não me falha a memória agora, o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. Então, você tem que lembrar da Agência Brasileira de Inteligência, as pessoas que trabalham na ABIN, você tem que lembrar também da analista tributário, você tem que lembrar, claro, das forças de segurança pública que têm direito a esse porte, né, até por conta da sua
seu exercício de sua função pública. Então, aquele artigo 6º vale a pena dar uma olhada também, porque parece que eu estou vendo também uma questão colocando quem são as pessoas que, né, digamos, os agentes que podem ou não podem ter o porte de arma de fogo. Então, isso é muito interessante você dar uma olhada também. Então, finalizo aqui essa primeira análise rápida aqui sobre algumas disciplinas que eu vou estar ministrando com vocês. Você tem aí um leque de oportunidades aqui na Central Proconcursos em Campina Grande. Grandes professores como o professor Jean Diniz, da área de Direito Constitucional, um cara que tem experiência de mais de 15 anos na questão de preparação para concursos públicos, principalmente na disciplina de Direito Constitucional. Você tem o professor Rafael Vasconcelos aí com Direito Processual Penal, cara, sumidade, muito inteligente e, claro, sabe ensinar, tem metodologias que com certeza são aprendidas com o tempo, né? Bem como você tem a professora Socorro Arruda, que dispensa comentários na parte de língua portuguesa. Então você sabe que ela tem uma metodologia, uma maneira fácil de ensinar e que o aluno sai aprendendo de maneira bem tranquila. Você também tem o professor Leonardo Barros com geografia e as particularidades que existem dentro do nosso território estadual paraibano. Você tem aí também a situação com História da Paraíba com o professor Cícero, cara que você aprende rindo, muito tranquilo, um cara que tem didática, tem metodologia, excelente profissional. Enfim, você tem o professor Plínio Gaúcho, são atores aqui que você vai poder sempre ter acesso dentro da Central Proconcursos, para que você possa fazer uma melhor preparação durante todo esse processo que você vai participar aqui conosco. Nós teremos também professor de Sociologia, professor de Inglês ou Espanhol, a depender da situação. Todas essas situações estão sendo aí montadas com uma equipe aqui em massa da Central Proconcurso. Então, um abraço. Aqui foi o professor Eduardo Vasconcelos nessa aula análise rápida e uma boa prova para vocês. Estamos juntos. Força e honra!